Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast, o nosso podcast que trata de medicina e de direito, e a gente vai continuar o nosso papo sobre gestão de afastados, né? Então hoje aqui nós estamos com uma convidada muito especial, a professora Ana Paula Fernandes. A gente já iniciou a nossa conversa tratando da gestão do afastado e das consequências para as empresas que não pensam nisso, não fazem a gestão. E como a gente tinha anunciado no final do episódio anterior, a gente agora vai tratar um pouquinho de boas práticas. Então, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que a empresa pode, às vezes até com baixo custo, ou até mesmo sem custo, fazer para melhorar essa gestão do afastado e conseguir reduzir essas consequências, trabalhar no preventivo, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Trabalhar sempre evitando o problema e não apagando incêndio, porque apagar o incêndio sempre sai mais caro. Vou passar aqui a palavra para o meu pai, ele vai cumprimentar vocês, depois a professora Ana Paula Fernandes, para a gente continuar o nosso papo aqui. Olá pessoal, estamos de volta aqui com a segunda parte. Como eu brinquei ao final da primeira, até que lá na primeira parte a gente falou em todo o veneno de tudo isso, né? E agora nós trouxemos a médica aqui, a doutora Ana Paula, que ela vai falar um pouquinho sobre o remédio previdenciário, né? Como se fosse uma médica previdenciária, porque ela traz todas as soluções e todas as receitas possíveis para que se faça a prevenção. Lembrando que até no paralelo que eu acabei de fazer, é exatamente isso que a gente vê com a saúde, né? As pessoas não se preocupam com ela é desnecessária, e aí o indivíduo fuma, bebe, não pratica exercício físico, come gordura até o dia que ele infarta. O dia que ele infartou, ele sai correndo, e aí daí para frente ele vai ter que administrar tudo isso, mas não da forma como poderia ter sido evitado. Então agora nós vamos falar, vou passar a palavra para a Ana, ela vai falar sobre os remédios realmente, que são oriundos e possíveis, e as receitas que ela tem com a experiência toda dela, para prevenir que ocorra o pior, né? Que ocorra exatamente os fatores que possam prejudicar financeiramente e, como já discutimos, todas as formas que prejudiquem a empresa. Ana, a palavra é tua. Muito obrigada. Quero cumprimentar a todos e dizer que eu fiquei assim, até 2 médicos me dizendo para ser a médica. Falei, meu Deus. Mas brincadeiras à parte, é bem interessante. Na verdade, justamente a gente vai falar agora sobre as soluções, né? A gente fez mesmo uma apologia, né, a todos os problemas, levantamos a bola e agora a gente tem que cortar positivamente. Diante de tudo isso, acho que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, inclusive, é um pouco de preocupação com o compliance mesmo. Sim. É a conformidade. A primeira palavra para quem quer se livrar de autuações, quem quer se livrar de problemas maiores com acidentalidade, quem quer se livrar de um SAT equivocado, de um FAP ruim, tudo isso é a conformidade. Essa é a primeira palavra. Por que eu falo conformidade? Porque é difícil. Primeiro que é difícil toda a conformidade. A nossa legislação ela é tão complexa que às vezes até querendo a conformidade eu tenho dificuldades de cumpri-la. Principalmente na área previdenciária. Principalmente na área previdenciária, trabalhista, toda essa questão que a gente lida aí, seja as questões legais que estão mais envolvidas comigo, as questões de vocês que estão envolvidas com medicina e segurança, mas a conformidade, o que a gente pode pensar numa questão um pouco mais globalizada de conformidade para uma empresa? Primeiro, registro dos empregados, as primeiras obrigações básicas que a gente tem de contratação, as questões que envolvem a parte de exames para contratação. Sim. Depois eu tenho uma parte muito importante que é quando eu formalizo a minha atividade, os formulários. Então, todos aqueles formulários que parecem inúteis, mas que são importantíssimos e que vão, na verdade, permear a vida da empresa e do trabalhador durante todo o contrato de trabalho. Então, eu tenho lá o PGR, eu tenho tudo aquilo que vai envolver a declaração que eu faço para o Estado do meu ambiente de trabalho. Então, eu vou dizer como esse ambiente é, eu vou dizer quem trabalha nele, eu vou dizer quais são as atividades dentro dele, eu vou dizer como eu protejo aquele trabalhador em determinado
determinados momentos, e aí eu começo a cumprir as NRs. Sim. E aí, tendo esses formulários, diante disso eu começo. Tem NR para determinada categoria profissional, eu tenho que treinar o trabalhador, eu tenho que informar esse trabalhador. Não adianta dar um treinamento de altura e deixar solto. Por isso que o treinamento de integração ele é tão importante, porque primeiro eu esclareço para aqueles trabalhadores por que eles são treinados. Por que existem esses treinamentos na sua atividade? Por que às vezes você quase não faz essa atividade, mas você também precisa ter esse treinamento? E depois vem a manutenção. Eu estou resumindo aqui rapidamente, depois vocês vão me ajudar, até para ficar mais claro para quem está nos assistindo. Depois vem a manutenção de todos esses treinamentos, a manutenção desses exames todos de trabalho. E aí a gente começa, dentro de uma normalidade, a manter essa atividade dentro de tudo isso. Só que aí acontece o acidente. Acontece o acidente, que eu sempre falo isso, é normal. Ah, mas não é normal que tenha um acidente. É normal por causa da probabilidade. Então é claro que não é normal, por exemplo, numa atividade administrativa acontecer um acidente grave, mas pode acontecer também. Pode acontecer porque somos humanos, né? E a gente tem que saber uma coisa importantíssima. Se o acidente de trabalho ocorrer por erro humano, eu estou dentro da minha normalidade. O que não pode, o que não deve, o que deve ser evitado é que o acidente ocorra pela falta do equipamento necessário, que o acidente ocorra pela falta do cuidado, pela falta da implementação da proteção, pela falta da empresa em dar o treinamento. É isso que a gente tem que evitar. Porque o acidente ocorrer por erro humano... Um imponderável, não tem como Não tenho como controlar. Inclusive, eu vi um acidente uma vez, que foi o rapaz que colocou, eu nunca vou esquecer isso, foi um gerente de banco, que durante a instalação do elevador, ele colocou a cabeça onde estava passando o elevador. Ele estava fora do ambiente dele. Ele estava, é claro, ele não tinha treinamento para isso, porque ele não era um trabalhador daquela atividade. Então, assim, isso é que não pode acontecer. Mas mesmo que aconteça, ainda assim a empresa tem uma certa proteção. E eu me lembro nesse caso em especial que a sentença, que depois foi mantida pelo tribunal, ela dizia o seguinte: olha, a empresa, ela não pode supor a conduta do empregado. O empregado curioso, o empregado que vai no lugar onde ele não foi chamado, o empregado que mesmo sabendo que as áreas de risco exigem treinamento especial, entra lá. Já contei para o Neto uma situação, né, que aconteceu também de uma empresa que eu atendia, uma funcionária que ela era do administrativo, mas ela passava o período noturno na empresa. Ela fazia ali vários atendimentos das questões administrativas. Só que o setor dela era de um lado do canteiro de trabalho. Um lado. E a parte operacional de caldeira e das esteiras ficava do outro lado. Questão de 20 minutos caminhando. Ficava lá longe. Tinha toda a informação, todas as bandeirinhas, tudo de que aquela área somente para quem estava treinado. Mas ela passava sozinha a madrugada inteira, se sentia muito sozinha, ela pegava o notebook dela e ia trabalhar lá perto do pessoal do operacional. Isso foi permitido pelo técnico de segurança, isso foi permitido pelos demais trabalhadores, e ninguém se atentou ao fato de que essa moça não tinha treinamento para estar ali. Então ela estava equivocadamente no lugar onde ela não foi treinada, onde ela não devia, e houve, o que é pior, pelas câmeras de segurança, pelos históricos, houve uma permissividade daquela gestão que não se importou de tirar ela dali. E o que aconteceu? Numa determinada noite, num determinado treinamento, ela passando por ali, caiu, não lembro mais o que, é um lenço que ela estava usando, alguma coisa na esteira. E ela foi pegar. E ela saiu picada do outro lado. Foi a situação mais triste que eu já atendi. Ela saiu em pedaços do outro lado, porque era uma esteira que passava pela máquina, que não lembro exatamente o que fazia, mas tinha uma moagem ali, e ela saiu do outro lado em pedaços. Olha a gravidade dessa situação. Mas aí eu pergunto, a culpa é só da empresa? Depende. Eu poderia ter uma situação exatamente como essa, na qual a culpa fosse exclusivamente do empregado. Só que nesse caso, em especial, a empresa assumiu a responsabilidade. Quando sabia que ela saía do lugar dela, ia todas as noites lá, porque ficava muito sozinha lá no outro canto, e ninguém fez nada. Ah, mas o gestor não sabia. Ah, mas o diretor não sabia. Não importa. Preposto. Todos são prepostos da empresa atuando na sua função quando estão desenvolvendo uma atividade hierárquica
da qual são responsáveis por um determinado controle, fiscalização ou segurança dos demais empregados. Sim. Então eu só estou colocando isso porque eu sempre tenho que lembrar que o erro humano pode acontecer. O que a gente tem que saber, e aí vai medir os nossos esforços, os nossos custos e o que nós vamos fazer para resolver isso, o que nós precisamos saber é o seguinte: o quanto a empresa participa desse erro humano. O quanto a empresa deixou de agir quando era necessário, o quanto a empresa foi conivente com essa situação. Ou se a empresa não foi conivente, se ela não deixou de agir, ela vai, e eu tenho muitos resultados positivos, Neto, João, vocês sabem disso, Sim. muitos resultados positivos quando a empresa age com cautela, dever de prevenção, age inclusive com a questão da fiscalização. Tenho excelentes exemplos de regressivas nas quais a gente não teve 0% de punição da empresa. O INSS entrou pedindo 5 milhões, 6 milhões e a empresa ainda sai com 0 de custo. Mas isso porque a empresa exerceu o seu dever de cuidado. Então, em razão disso, respondendo a pergunta do João, já me alonguei, mas já devolvendo a palavra para vocês, o que eu tenho? Uma primeira necessidade de organização. Depois, cumprimento de todos os formulários trabalhistas e previdenciários. Na sequência, treinamento desses empregados. Então, esse é o dever básico de cuidado de uma empresa. Treinamento desses empregados, manutenção de todos os exames, de todas as questões de fiscalização e também os treinamentos que precisam ser mais de uma vez realizados, aqueles que têm validade, porque tem treinamento, claro, que tem validade, eu tenho que refazer. Então, essa manutenção necessária. E depois, o mais importante que eu considero, porque a jurisprudência preza demais por isso: a dita da fiscalização. A empresa que fiscaliza e comprova que mandou um e-mail para o empregado, por exemplo, registrando o comunicado verbal. Porque eu dou o comunicado verbal e eu registro ele por e-mail. As minhas empresas todas fazem isso. O comunicado é verbal, mas eu registro a minha primeira advertência verbal por e-mail. Ou registro ela num livro de registro. Mas ela não se transformou em escrita? De certo modo, sim. Mas ela tá mas eu preciso da prova. Eu fiz o verbal na frente dos outros para que não diga depois que foi feito já de uma forma gravosa, mas depois ele vai sim ser formalizado para que aquele empregado saiba que ele foi verdadeiramente, de forma oficial, ele está sendo notificado por alguma coisa, por alguma impropriedade, por alguma falta de cuidado, por alguma falta de perícia técnica ou porque ele foi negligente, alguma coisa do gênero. E depois também é a coragem, e eu falo muito isso nos treinamentos que eu dou nas empresas, a coragem de se indispor. Porque o técnico de segurança tem que ter essa coragem, depois é necessário que o RH tenha essa coragem, para que a gente evite uma morte lá na frente, evite um custo para a empresa, né? Todos aqueles pontos que vocês já levantaram. Então, eu acho que as primeiras soluções, assim, ordinárias são essas. Depois vem a implementação dos serviços que a gente pode fazer e que vocês podem fazer. Tudo isso que você está colocando, eu acho que é muito importante. Por quê? Para que tudo isso seja feito dentro dessa sequência cronológica, necessariamente você precisa daquilo que lá no começo você colocou, que é o quê? Atividade multidisciplinar com envolvimento e objetivos comuns. Porque o que a gente vê assim, é muita atividade multidisciplinar que os objetivos são distintos. Então, o jurídico fica com... Como é que eu vou te dizer? Fica com pruridos de consultar alguma coisa que não é da área dele. O médico fica com pruridos de discutir ou de até contraditar coisas que são feitas no RH. E no final ninguém senta para conversar e tentar uma solução comum. Ou seja, todos trabalham no meio, devem conhecer e têm que conhecer, tá? E é uma obrigação, na minha opinião, legal, de que todos conheçam os riscos da empresa, todos, não só os trabalhadores, mas o pessoal administrativo. Você acabou de dar um exemplo que tenho certeza que o treinamento dela, até existindo uma exceção, vamos dizer assim, imoral, não ilegal, porque legal era, porque a permissibilidade deu a legalidade para ela, mas que não houve o quê? Uma integração de discussão, porque se o técnico de segurança isso chega ao departamento jurídico, duvido que alguém diga não, ela não pode ir para outro departamento,
sem que tenha treinamento, sem que tenha... Então, é isso que eu acho que é importante também, Ana, a gente salientar, tá? Que as vaidades não levam a nenhum objetivo. E que não existe dentro de empresa, não existe dentro nenhuma profissão mais importante, menos importante, mais assim, todas. A gente só consegue que a ciência evolua quando existe um respeito ao que o outro faz. E eu digo sempre, eu costumo dizer isso para meus alunos, é assim, é óbvio que você espera que o advogado entenda muito mais da condição jurídica como um todo, entenda muito mais da condição legal do que o médico tem de fazê-la. Como o médico tem que entender muito mais da condição individual do que o próprio jurídico pode fazer. E o RH tem que estar envolvido nisso, a segurança tem que estar envolvida nisso. Todos esses, vamos dizer assim, esses atores, eles têm que ter o mesmo objetivo e cada um respeitando a área do outro. Eu insisto muito nisso porque eu vou te ser sincero. Não sei a opinião do Neto, depois eu quero ouvi-la, mas a gente discute muito isso. Muitos dos casos que a gente pega lá na ponta, a gente percebe assim, ninguém conversou com ninguém, cada um foi tomando a sua... E se você me permitir te cortar, antes do Neto falar, dizer o seguinte, existe uma ideia, às vezes equivocada, de gestão de liderança. Sim, de liderança. Eu já escutei uma vez de um gestor, até não posso falar muito para não identificar quem, mas assim, um gestor de uma empresa importante que eu atendo, e ele me disse assim, a competitividade ela é salutar. E eu disse para ele, não. A competitividade, ela pode ser interessante quando eu tenho pessoas na mesma atividade competindo para um resultado melhor. Eu tenho 2 engenheiros que estão fazendo um projeto. A competitividade é interessante, porque cada um vai estimular a criatividade. Quando eu tenho setores que são totalmente distintos, competindo entre eles, o que eu tenho são setores trabalhando contra a empresa. Sim. Porque eles começam a passar por cima do defeito. Eles estão competindo departamentos. Eu coloco um conjunto de pessoas de cada departamento. Outro dar errado. Exato, torcendo a verdade, torcendo fatos. E aí eu tenho o médico do trabalho que coloca que a pessoa não está apta quando está. Eu tenho conchavo entre funcionário e departamentos. E aí eu começo a criar um problema para a empresa. Infelizmente, nós todos somos humanos. Sim. A gente sabe que vai ter os preferidos, os não preferidos, os amigos, os não amigos. E a gente tem que, na empresa, afastar ao máximo essas interpretações são subjetivas, que não envolvem regras objetivas e que vão prejudicar em todas as searas. Mas é muito preocupante isso. Isso que você falou é super importante, assim, no seguinte sentido, e é preocupante. Quando o setor trabalha contra a empresa e a própria liderança não percebe, e acha que isso é salutar, que isso é interessante, que eles estão querendo trazer soluções melhores, na verdade eles estão se digladiando. O gestor não percebe, a liderança não percebe, a liderança nesse caso é uma liderança que acaba sendo fraca, porque é uma liderança também baseada no próprio ego, né, sendo muito sincera aqui, que é o que a gente está falando, a gente lida muito com isso. Então, se você não vê uma gestão profissional, se você não acompanha pessoas que são CEOs profissionais, gestores profissionais, o profissionalismo ele te põe em uma outra situação, você inspira pessoas, você não promove competição entre trabalhadores. E essa diferença é que pode poupar vidas e tributo. Sim. O bacana desse trabalho preventivo é porque você está poupando vidas, poupando saúde, porque quando a gente fala aqui de economizar, a gente está falando também de poupar pessoas, mas acima de tudo economizar. Todo mundo. Economiza. Eu sempre falo, é o único trabalho que você consegue economizar ajudando as pessoas. E você poupa o reparável e o irreparável, porque o dinheiro pode até entrar numa RJ, a empresa, e se recuperar. Agora a vida não devolve. Mutilação não devolve. E é o que a gente sempre fala, né? A gestão de afastados é bom para a empresa e bom para o trabalhador. Sim. Então, a pergunta que eu sempre falo assim, o que você acha? O trabalhador ele prefere trabalhar numa empresa que quando ele mais precisar, ela sabe o que fazer com ele, ou aquela que deixa ele largado e se vira lá? E aí a gente entra nesse ponto que era a pergunta que eu queria passar para você. A gente falou do preventivo, vamos evitar que aconteça o acidente, mas muitas vezes ou o acidente acontece ou a pessoa tem uma doença que não tem relação com o trabalho e ela vai precisar se afastar na Previdência Social. E aí, nesse ponto, quais são as práticas? O que a empresa pode fazer, o que a empresa não pode fazer? Porque a empresa fica com muita dificuldade nesse ponto. Eu mandei ele para o INSS, meu trabalho para aqui,
agora eu só vou fazer alguma coisa quando ele voltar do INSS, ou eu tenho coisas para fazer? A boa empresa, ela tem que acompanhar todo esse percurso do trabalhador. E isso não custa caro, como você falou. Isso é uma questão assim, a pessoa do RH, eu posso ter uma pessoa do RH que faça um curso que não custe caro. Eu não preciso de um curso milionário. O que eu preciso é entender o básico. O básico é entender quais são os direitos que me ligam à Previdência Social. Né? Quais são os direitos que a Previdência Social oferece? Para começar, quais são os benefícios existentes? Quais são as condições que a gente chama de regras de acesso para esse benefício? Então, uma pessoa do RH, ela tem que saber. Ela tem que saber, olha, quando que a pessoa tem direito a um auxílio? Quando que esse auxílio vai se transformar em algo definitivo? Essa pessoa teve tudo cancelado. Ela não está incapaz para atividade, mas ela ficou com uma sequela. Opa, então ela tem direito a um auxílio acidente. Então essas questões são fundamentais que uma empresa, mesmo que ela seja pequena, ela tenha conhecimento. Por quê? Porque o trabalhador, normalmente, como ele está com problema de saúde, ele já está mais abalado na interpretação dele dos fatos, das questões. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma funcionária, eu sempre venho com um exemplo, né? Esse exemplo é bem legal para essa situação aqui. Eu tenho uma cliente, não vou falar funcionária, uma cliente de um banco famoso, tá? Que ficou 14 anos afastada por síndrome de burnout. E eu acho que o que faltou na vida dela foi um empurrãozinho que poderia ter vindo do banco. Porque ela praticamente destruiu a saúde dela todos esses anos afastada. Porque ela se transformou em depressiva. Ela foi piorando, afundando, até que um dia o INSS chamou ela e falou, chega, não tem direito. Aí a gente judicializou e o perito, com muita propriedade, falou, não tem. Ela ficou desesperada, revoltada. Quando ela chegou pra mim, eu falei assim, olha, eu vou te ser muito sincera. Eu te fiz o primeiro afastamento antes dos 14 anos, te acompanhei, eu falei, você não tem mais nada. Porque o advogado também tem que ser corajoso. Sim, claro, né? E eu falo isso falo isso para os meus alunos sempre. Eu digo, não incentive afastamento, porque você está prejudicando aquela pessoa, você não está ajudando ela. É uma ilusão você pensar que ajudar uma pessoa a se sentir incapaz vai fazer ela se sentir melhor. Porque o INSS, ele vai ser obrigado. Se essa pessoa, é muito difícil o INSS afastar uma pessoa que não tem direito. Sim. Isso eu falo agora, né? Porque antigamente a gente tinha muita gente antes do pente fino que estava afastada sem direito pela inércia do Estado de refazer a perícia. Exato. Mas as concessões costumam ser bem duras. A gente sabe disso. É difícil o INSS afastar alguém que não tem nada. É difícil, é raro, né? A menos com fraude, com algum documento fraudulento, ou fraude vindo daqui ou dali, se não importa. Se afastou é porque realmente... Mas se afastou é porque tem uma materialidade, que é a palavra que o João muito usa, que é a materialidade, alguma coisa tem. E aí o que aconteceu com essa funcionária? Ela teve esses 14 anos afastada foram péssimos. Ela passou dopada de medicamento. Eu gosto de contar essa história. Sim. Ela praticamente perdeu a infância do filho, porque ela passou dopada todos esses anos, se achando doente. Quando o INSS cortou o benefício dela, ela voltou. O banco, ao invés de mandar ela embora, o banco falou, ela era uma ótima funcionária antes. O banco falou assim, eu vou te dar uma oportunidade, você vai fazer. Ela assumiu uma célula do banco como secretária. Em menos de 6 meses, ela era secretária-geral da presidência de novo. E se destacando. Em 2 anos, ela tinha assumido a secretaria-geral do banco, quase falei o nome, do banco, em nível nacional. Aí eu pergunto para vocês, essa funcionária ficou 14 anos afastada como totalmente incapaz. E aí ela mesma veio falar pra mim, falou, professora não, né, doutora, né, que eles têm o hábito de chamar, doutora, ela falou, o dia que você disse pra mim, não vou recorrer pra você, ela falou, você salvou minha vida. Ela falou, porque eu passei a ter outra vida, eu abandonei os remédios, eu voltei a fazer meu curso de línguas, ela fala 3, 4 idiomas, voltou à vida normal. E o banco também soube recepcionar ela. Sim. Ao invés de mandar ela embora, o banco falou, não, vamos pegar as tuas potencialidades, vamos aproveitar as qualidades que você tem, claro, com medo de uma trabalhista, logicamente, muito longo vínculo, eu entendo isso também. Mas foram inteligentes. Souberam lidar com a situação. Eles souberam lidar com a situação. Eles deram uma oportunidade para ela de dar a volta por cima. E hoje ela é uma inspiração dentro do banco, porque aí vem a parte do marketing que você falou. Por quê? Porque daí hoje ela lidera uma célula de como voltar ao trabalho após um longo período de afastamento. Além de ser uma secretária-geral da presidência, além disso, daquilo, daquele outro, de dar treinamento. Isso é ser inteligente. O que o banco fez? Gestão. Eles souberam lidar com a situação.
A hora que o INSS cortou, porque eles não podiam atuar. Enquanto o INSS não cortou, o banco não podia fazer nada. Sim. A hora que o INSS cortou, o banco agiu de uma forma que até me surpreendeu, inteligente. Ou seja, eles lidaram com os fatos, com a situação. Eles não demitiram porque iria dar uma trabalhista altíssima, porque era síndrome de burnout. Sim. Eles não pegaram e afastaram porque também não quiseram uma regressiva do INSS. Então eles foram muito inteligentes. Do limão ele fez a limonada ou a caipirinha. É exatamente isso que eu defino sempre como gestão. É você pegar aquilo que possa lhe ser adverso naquele primeiro momento, contrariando a uma série de expectativas, de posicionamentos, e tentar recuperar e dar a melhor condição possível para o trabalhador e para a própria instituição. Então, mas isso é o difícil. Por que isso é difícil? É difícil porque isso envolve mudança de política. E é isso que eu acho difícil nas empresas. É você conseguir convencê-los, a gente conseguir convencê-los, e por isso que é importante tudo isso que a gente está fazendo aqui com uma pessoa como a Ana, com a experiência da Ana, com o Neto e tal, porque não se faz gestão sem mudança de política. E aí a gente tem um problema bem importante que você falou. Se ela tivesse voltado na época e aquele gerente, aquela gerente que causaram o burnout ainda estivessem lá, será que o banco conseguiria lidar com essa situação? Dificilmente. Dificilmente. Ia chegar da forma que saiu. Por causa do problema que são pessoas. Burnout. Então a gente tem que dizer, olha, qual é o problema que eu costumo ter no ambiente laboral? O problema são as pessoas. Sim. O problema é lidar com isso, né? Agora, sempre vai ser fácil assim? Não, eu tenho inúmeros casos de, por exemplo, motorista. Né? Eu trabalho muito com transportadora. Motorista de caminhão. O motorista sai, por causa de todos os problemas que a gente sabe, coluna, às vezes também questões emocionais, né? Depressão, fadiga. Uso de drogas. Uso muito recorrente de drogas, alcoolismo, tudo isso. Aí, o INSS te devolve esse trabalhador. Reintegre. Aí vem a parte que o Neto fala, vocês dois falam muito melhor do que eu. Reintegrar onde, meu Deus? Eu não tenho setor para ele. Se eu reintegrar ele como ajudante, eu vou baixar o salário. Eu não posso baixar o salário, ele vira paradigma. Aí você até que me explica sempre essa situação nas salas de aula, tudo mais, eu vou repassar a pergunta para vocês. Olha o problema que eu me coloco. Então, assim, também não vou vender para as empresas que é tudo fácil, claro que não. Aí nós encontramos problemas como esse, por exemplo, reintegro como? Aí eu passo a palavra para você falar um pouco. Aí você entra na questão do problema de você ter uma legislação que diz que a reabilitação profissional tem que ser feita pelo Estado. Pelo Estado. Teoricamente, se ele é reabilitado, ele não serve como paradigma. Só que eu dependo do INSS reabilitar. E aí a gente cai no pior serviço prestado pelo INSS hoje, que é a reabilitação profissional, né? Sim, principalmente, se me permite, é assim, ó. O INSS não tem nem estrutura para reabilitar. Não tem, o serviço de reabilitação é inócuo, a reabilitação profissional. É uma coisa assim, ó, é difícil até falar isso, mas a estrutura que o INSS dispõe, nós temos uma empresa, usando um exemplo que você gosta, é assim, ó. Nós temos uma empresa que é uma multinacional, ela tem total e geral condição de estabelecer um sistema de reabilitação profícuo muito bom, se propôs a isso, e qual foi a resposta do INSS? Você sabe de quem eu estou falando. Eles não conseguiram fechar, eles queriam fazer um acordo de cooperação técnica. Usando o dispositivo legal. Aí é que está a grande questão, né? O INSS, além dele não ter estrutura, ele não reabilita, ele não permite que você faça em lugar dele. E aí eles queriam fazer um acordo de cooperação técnica, só que aí o INSS virou para a empresa e falou assim, você vai ter que reabilitar de outras empresas também. Aí o jurídico da empresa falou, não, pera lá, eu vou fazer dos meus, eu não posso me responsabilizar pela reabilitação de outras empresas. 70 mil funcionários essa empresa tem no Brasil. O acordo de cooperação técnica parou aí. E ela tinha número para fazer, vamos dizer assim, a auto-reabilitação, como a gente vê em outros países. Há muitos anos atrás, eu vi isso no Instituto Mafre, aí eu posso falar nome, Instituto Mafre na Espanha, onde tinha um centro de reabilitação profissional, tá, trazido, óbvio, do seguro privado, que lá pode, não é compulsório, isso tudo não vamos entrar no mérito, mas que reabilitava, à época,
por volta de 75% dos casos. Aí uma empresa tenta e a Previdência diz assim, não, para você fazer isso, você tem que reabilitar dos outros. Aí vem só para fazer um adendo, né? A ineficiência, a incompetência, a imperícia do INSS de realizar, mas aquela vaidade de dizer assim, se fizer, vai ser como eu quero. Eu sou o Estado. E aí vem a visão, desculpa, eu vou ter que fazer esse comentário, que é do nosso governo hoje em dia. Claro. Que é a visão assim, se você faz, é como eu quero, porque eu vou colocar minha chancela aqui. Eu sou o Estado. Eu sou o Estado. O Estado é a lei. É bem complicado e você vê que esse caso que você contou, 14 anos afastado e conseguiu uma reabilitação, é a exceção. Porque quanto mais tempo a pessoa fica sem trabalhar, a dificuldade de reabilitação profissional é muito maior. Grande. Imagina essa pessoa 14 anos fora do mercado. Quando ela saiu do mercado de trabalho era uma coisa, 14 anos depois já mudou tudo. Então, essa ineficiência é muito complicada. E aí que entra a gestão, né, da empresa evitar que essas questões aconteçam, fazendo o quê? O acompanhamento do funcionário que se afasta, a orientação correta, a identificação de oportunidades e principalmente, Ana, acho que é isso que eu queria passar para você deixar isso claro para as empresas. Tem empresa que acha que ela não pode falar com o funcionário que está afastado. Nossa, e a importância da gente ressalvar isso, né? Por exemplo, estou afastado. Esse afastamento não é pelo INSS. Nós temos 2 caminhos quando uma pessoa se afasta. E é bem importante ressalvar isso. Olha, me afastei, esse afastamento foi chancelado pelo INSS. Ok. Mesmo assim, eu posso manter contato com o trabalhador, eu posso saber se ele está bem, se ele tem continuado o tratamento. Eu posso, inclusive, pedir a visita dele na empresa. Ele pode visitar a empresa, claro, a menos que ele esteja sem deambular, a menos que ele esteja numa situação de incapacidade total. Mas se não, ele pode, inclusive, ele pode visitar a empresa, ele pode ser chamado, inclusive, a conversar com o empregador, embora as pessoas não saibam disso. Tem trabalhador que acha que ele não deve nada para a empresa. Agora nós temos um outro caminho ainda. Às vezes a pessoa sai com atestado particular. Esse atestado ele não é chancelado pela empresa, pelo INSS, e a pessoa continua incapaz. A empresa não pode devolver ela à força, mas ela tem a obrigação de cada 30 dias ou a cada período do atestado dela voltar a dar informações para a empresa. O que a gente vê acontecer na prática? A pessoa sai com atestado de 60 dias, desaparece. A empresa não chama de volta. Eu tive casos que passou 5 anos. E a empresa não chamou, a pessoa não trouxe o atestado, ou mais, ela sai até pelo INSS. Vamos facilitar a vida do RH, para não dizer que eu estou só falando mal do RH. A pessoa saiu e foi reconhecido pelo INSS 1 ano de afastamento. Mas depois não reconheceu mais. Mas depois foi cortado o benefício, o RH não ficou sabendo. Ele não comunicou. Não chamou, a pessoa não comunicou a empresa, ninguém falou mais nada. Usando e ela está pendurada na folha. Ficou pendurada na folha. Pra você ter uma ideia, nós temos um caso, né, tu lembra disso? De 6 anos de um entorse de tornozelo. E aí é falta da gestão. E aí eu já tive um caso da pessoa que estava 5 anos, né? No meu caso era 5 anos, pendurada na empresa, daí morreu afogada na praia. Aí morreu afogada na praia e foi colocado no FAP. Aí ela foi incluída no FAP, claro, acidente de trabalho. Ela era eu não sei se ela era bombeira salva-vidas. A gente faz brincadeira aqui, mas é porque o dia a dia vai deixando a gente assim, já não aguenta esse tipo de coisa, né? Aí a empresa me aparece lá, olha, esse trabalhador aqui, ele tá há 4 anos afastado. Eu fui olhar, causa da morte. Afogamento. Falei, mas ele estava afastado pelo quê, né? Trabalhava nadando. Mas não era nada. Aí vocês acreditem, o INSS enquadrou como B91, porque essa pessoa, ela estava com um vínculo de trabalho, o contrato de trabalho ativo. Teoricamente, ele tinha retornado ao trabalho para o INSS a partir do momento que ele corta e o vínculo de trabalho continua na folha, como se a pessoa estivesse trabalhando. E esse afogamento foi lá, daqui a pouco voltou um FAP gigante. Um único afastamento, mas já afetou o FAP com a morte, bloqueou o bônus, foi um caos danado, mandado de segurança para tirar esse trabalhador do extrato FAP, para conseguir liberar o pagamento da vigência do FAP sem aquele índice extremamente alto. Então tudo isso porque falta agora o trabalho que eu vou comentar, que é o trabalho de gestão. No trabalho de gestão, uma das questões é fazer a consulta.
essa consulta ela é semanal, ela é trabalhosa mesmo. Mas é uma consulta semanal a todos os enquadramentos B31 e B91 dos trabalhadores da empresa. Ah, mas por que você consulta o B31 também? Eu consulto o B31 porque todo B31 é um potencial reenquadramento em B91. Pode virar de repente. Com certeza. Então você tem que ficar acompanhando todos os B91, todos os Bs31 e claro, se tiver acidente de trabalho, interessa também, porque o acidente de trabalho, ele onera a empresa também no FAP. E outra questão, né? Às vezes a empresa, o funcionário já saiu da empresa faz 2, 3 anos, demitido mesmo, e de repente ele surge lá. Por quê? Porque ele não tem outro vínculo empregatício, aí o INSS vai lá e vincula o último vínculo. Ou concessão judicial de benefício, que é muito comum no B94, né? No auxílio acidente. Entra com ação. Ele entra com uma ação pleiteando um auxílio acidente, o INSS perde a ação para ele, e o INSS vai lá e joga na empresa esse B94. E foi bom você falar disso, porque a resolução do FAP ela é muito clara. Como que conta? Como que eu sei quando esse insumo, que é esse dado, ele vai contabilizar no FAP? Então funciona assim, todos os dados eles valem até maio. Então, por exemplo, a cada 2 anos, eu vou sempre pegar 2 anos inteiros anteriores. É parecido com o imposto de renda, né? Eu tenho o ano de exercício, eu tenho o ano calendário. Então, o que acontece no FAP? É claro, pessoal, aqui eu estou só dando um exemplo, uma analogia, não tem nada a ver com o imposto de renda, mas estou brincando, que é tipo o que acontece no imposto de renda. Para entender como funciona. Então, o FAP desse ano, vamos dar um exemplo assim, 2025. 2025, eu vou dar uma nota para essa empresa que vai ser aplicada para ela em 2026. Então, vai sair agora em setembro deste ano o FAP, um extrato, uma nota, que será um multiplicador pago em todo o ano de 2026. Referente aos benefícios. Com base em todos os afastamentos, benefícios, concessões, ocorrido nos 2 anos inteiros anteriores. Então, eu me refiro a 2024 e 2023 inteiro. Até quando esses dados podem ser consultados? Porque eu posso ter dados retroativos. Sim. Até maio desse ano. Então, esses dados, por exemplo, se eles forem inseridos em junho, em julho, e como que eu calculo isso? Data do despacho de concessão. Então, a lei, ela traz tudo isso. E o INSS descumpre todos. Sim. Então, por exemplo, aonde que eu sei se esse dado pode fazer parte daquele extrato FAP? Os dados desse ano, todos têm que ter despacho até 31 de maio de 25. Então, todos os despachos têm que entrar até 31 de maio deste ano, senão eles não podem ser computados no extrato de 2025. E isso também as pessoas não sabem. Então, quando a gente vai fazer toda essa consulta, a gente olha cada dado desse. Por isso, quando a gente vai fazer o trabalho, a gente manda para o empregador, olha, eu preciso disso daqui. Todas as informações. E eles estão todos desorganizados, não contestam e acontece isso. E o INSS pode não considerar isso e... Não considera. Não considera e deixa. Isso é coloca mais importante, um monte de insumo, né? Que não poderia ser mais considerado. E aí cabe à empresa correr atrás do prejuízo. Mas só para esclarecer, porque quem está vendo assim pode dizer, não está batendo nada do que ela disse, porque ela falou que é 2024 e 2023. Sim. Mas por que importa o que acontece em 31 de maio de 25? Porque eu tenho processos internos referentes a 2023 e 2024, que eles têm que ser assinados, a palavra final deles, até 31 de maio de 25, referente a 23, referente a 24. O pessoal está acostumado com isso, é dar entrada em benefício e recebe depois de 5 meses. É isso. As coisas não são imediatas. É verdade, né? É verdade. Às vezes demora. E a gente tem um complicador agora, né, Ana, que é a questão do Atestmed. Então, hoje a gente ainda tem o problema de benefícios sendo concedidos sem perícia médica. Que aí a gente não tem mais aquele filtro da perícia médica. Então eu pego um atestado particular, e aqui não é uma questão de ser um atestado fraudulento, ou pode existir isso? Pode. Mas o que as pessoas precisam entender, que as pessoas não entendem, é o seguinte: a gente tem um conceito de incapacidade muito bem definido, e às vezes o médico que cuida do indivíduo, que a gente chama de médico assistencial, ele não tem este conhecimento. Vou dar um exemplo. O médico assistencial pode dizer que um funcionário administrativo tem que ficar afastado do trabalho por 60 dias em razão de uma lesão no joelho,
mas o médico perito do INSS entender que pelo tipo de função que ele exerce, aquela lesão de joelho não é para afastamento por 60 dias. Exato. Isso era feito por uma pessoa, perito médico federal, com também informações vindas do médico do trabalho da empresa, que é quem conhece o meio ambiente de trabalho, está ali diante dos riscos. Então nós tínhamos o médico assistente emitido um atestado, isso muitas vezes passava por uma peneira do médico do trabalho da empresa, para depois chegar no perito médico federal. Não é essa mais a nossa realidade. A nossa realidade atual é, eu pego um atestado com o meu médico assistencial, dou entrada no INSS e vai ser concedido exatamente o tempo que está no atestado. E aí eu vou fazer uma crítica com todo respeito aos médicos. Você sabe, nossa, eu tenho o maior respeito pela classe médica. Inclusive, meu marido é médico e, inclusive, além disso, eu trabalho com muito médico. Então, assim, meu escritório atende muito médico. A gente tem também a parte de pessoa física. Mas o que acontece? Agora, entrando nesse ponto. A gente tem a subjetividade entrando em cena. Claro. Por quê? Porque o médico tem uma relação próxima com o seu paciente. Uma relação de carinho, uma relação de cuidado. Só que eu não posso confundir a relação de carinho, a relação de cuidado. É que todo mundo precisa se cuidar. Então, é claro, se eu quebrar o braço, é melhor que eu não faça nada. Só que o Estado não pode suportar que eu não faça nada. As empresas não podem suportar que eu não faça nada. Então, o que as pessoas precisam entender é isso, não é caridade. E se você me permite, e se você me permite, Ana, é assim, ó, cientificamente falando, uma fratura para você é diferente da minha, da dele. Nós somos indivíduos. Então, o que se tem que considerar é assim, ó, quando se fala num benefício, você não está falando na lesão pura e simplesmente lesão anatômico-funcional. Não é uma tabela matemática. Não é uma tabela matemática. É ciência, não é ciência exata. E tem outra coisa na equação. Quando você leva isso as vias do benefício, a análise do benefício, por que é importante, por que a gente defende a necessidade de uma perícia, a necessidade do perito federal ver? Não é porque ele vai indeferir, porque ele é um médico preparado para poder conciliar o que é direito com aquilo que é doença. E sem a presença dele, tudo vira benefício. E com todas as críticas que todo mundo sabe que a gente faz ao INSS e à Perícia Médica Federal, a gente tem algumas críticas, mas nesse ponto não dá, é diferente. Porque o médico ainda entra na equação o trabalho. Sim, porque o médico além de tudo ainda tem... Qual é o trabalho desse indivíduo? O médico assistencialista, 99%, acho quase que 100%, nunca entrou na empresa daquele indivíduo. E quem pergunta, o médico, você já passou em várias consultas, a gente já passou, alguma vez o médico pergunta assim, o que você faz, né? Que atividade você desempenha? Não, e o principal, não é só o que você faz, como é, aonde você faz. Exato. Que muitas vezes nem o próprio trabalhador pode estar voltado. Ele não está voltado para isso, não é função dele, não é obrigação dele. Eu vou mais longe. Aí nós criamos 2 polos. Nós criamos médicos do SUS, hospital escola, hospital que simplesmente se nega a dar o atestado. Sim. Que hoje é o que acontece. Exato. E aí eu prejudico a população porque eu tenho pessoas ali muito necessitadas e ele é obrigado que simplesmente não está sendo respeitada a própria legislação do CRM. E aí o que acontece? Simplesmente não dou atestado. E agora, recentemente, uma cliente minha chegou e falou, olha, o médico falou que ele não dá atestado. Eu falei, mas não é uma escolha, ele está acompanhando seu tratamento, ele tem que relatar. Ele não precisa dizer se você está incapaz ou não, até porque não é papel dele, mas ele tem que relatar. Ele tem que dizer que para o bem do tratamento você deve realizar a função, não deve, para que o perito judicial faça uma avaliação maior sobre isso. E aproveitando o gancho, hoje já existe em vigor a resolução 2281. A nova, né? A nova, que diz até quais são os tópicos aos quais e a forma e o modelo de atestado. Sim. Então, isso não vale como função geral, mas vale entre pares. É uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, não é só o fato dele querer ou não dar atestado, ele está obrigado a dar atestado sem remunerar, sem a remuneração, sem poder majorar esse pelo atestado, e nas ele regras... cobra consulta. Ele cobra consulta, não atestado. E nas regras estabelecidas pelo
Conselho Federal de Medicina. E mais ainda, que eu chamo sempre atenção, nessa resolução é muito claro que aquele atestado está vinculado a um atendimento, a um prontuário, a um descritivo que narre aquela condição. Vai aonde eu ia falar, que nós criamos 2 polos. Sim. Né? Claro, a gente tem aquelas pessoas que trabalham bem, que é o meio termo ali. Mas nós temos os 2 pontos. Aquele que simplesmente se nega, que prejudica a população também, e temos aquele que dá tudo. Sim. Porque é bonzinho. Às vezes até para tirar o funcionário, tirar o paciente da frente, né? Neto, falar, quantos dias você quer ficar afastado? Isso, eu vou falar para vocês. O meu escritório trabalha com a pessoa... Eu trabalho com empresa e trabalho com pessoa física. Quanto cliente chega para mim e fala assim, doutora, o médico perguntou quantos dias a senhora quer colocar no atestado e o que é para escrever. É isso aí. Eu tenho pavor disso, porque assim, é a falta total do cumprimento do dever. É a falta total de ética com o seu trabalho. Porque assim, coloco o quanto quero. E quanto isso custa para a empresa? E quanto isso custa para o Estado? Quanto custa para nós? Quanto isso custa para a visão global de sociedade? Se eu não sei quanto tempo afastar, será que eu sei como tratar? Essa é a grande pergunta. Se eu não sei nem quanto tempo eu vou dar de afastamento... O nosso sistema previdenciário é um sistema que todos nós contribuímos para um fundo único, não é poupança individual. Sim. Então é um custo para todo mundo. Mas essa é a visão deturpada do Estado. Eu não quero ir longe aqui, mas é a visão. Porque as pessoas enxergam o Estado como um ente à parte, que tem um dinheiro sem fundo, que não tem dono. E aquela ideia equivocada. Se eles vão pegar, pegue a gente. Exato. Se vão roubar mesmo, então vamos dar para o trabalhador. Só que não funciona assim. Não funciona porque todos nós somos o Estado. Né? Com escolhas boas, escolhas ruins, fazer o que? A maioria que vai vence. Determinar. Né? A maioria talvez não tenha conhecimento para isso, infelizmente, mas o fato é que não existe uma figura à parte. Isso ali é tudo pago por todos nós. E isso tem gerado, tem gerado o que a gente chama dessas digressões, e essas digressões nos levam a diversas questões que são insolucionáveis. Porque é uma questão de cultura. Exato. Em suma, é assim, se me permite uma colocação que eu diria assim, que resume isso, é que precisa se convencer, as empresas precisam estar convencidas de uma coisa: funcionário, colaborador, queira chamar como quiser, afastado, não é rescindido. Ela vai ter responsabilidade por esse trabalhador em todos os aspectos até o último minuto, até a sua rescisão, e dependendo do tipo de rescisão, ainda com projeções, que não vamos entrar no mérito. Mas o que eu acho que é importante a gente salientar é assim, que o Estado, ele sempre vai buscar a omissão, ele sempre vai buscar, ele é incompetente, não se discute a incompetência do Estado, e que isso provoca prejuízos que não são nem só das empresas, nem só dos trabalhadores. Porque a gente tem que levar em conta uma coisa que eu acho que é fundamental, Ana, se me permite, que é assim, assim, quando você divide mal, alguém fica em melhor condição do que merecia, e outro em pior condição do que deveria. Então, o que a gente vê assim como tem muita gente buscando se encostar, aspas, usando o termo bem pejorativo, no INSS, tem muita gente que precisava, tem direito, e merece, tem o direito a isso, e não não tem como que por restrições, por condições que cada vez mais, e é próprio isso, a todo antígeno se gera um anticorpo, e cada vez mais se estreitam condições para que esse acesso não seja permitido pelos abusos que se busca, e aí acaba aquela história, né? Exceção definindo a regra, o que na minha concepção, e eu diria na concepção da maioria, é um absurdo. Exceção define regra por causa de alguns, uma grande parte que tem direito é mal atendida, é maltratada, fica aquém do benefício, mal vista. E aí é como se todo afastamento fosse uma frescura, fosse inútil. E essa é uma coisa que eu sempre falo, o pessoal tem que se policiar, principalmente médico do trabalho, às vezes tem aquela visão de todo trabalhador está simulando, todo trabalhador. Não, isso não é verdade. É que o
o que simula, o que tenta burlar o sistema, o que quer se afastar, são os casos que acabam vindo pra gente. Então a gente fica com essa ideia de que todo mundo... Então eu falo assim, tá, você atendeu... Se você prestar atenção, são sempre 10, 15. A empresa tem 5 mil funcionários. São sempre aqueles 10, 15 que estão ali causando problema e não sei o quê. Então a gente tem que levar isso em conta, né? A nossa ideia, e acho que essa é a ideia da gestão do afastado, é nem além nem a quem. Eu não quero nem dar para quem não tem direito, nem tirar o direito de quem tem. Então é agir. E aí entra o que você começou falando: conformidades, regras de conformidade, compliance, ética corporativa, tudo que envolve essa área para que a empresa atue dentro... Informação. Treinamento, né? E o treinamento, ele leva também uma conscientização. Porque quando a empresa também age bem, trabalha bem, ela consegue conscientizar melhor como funcionam as políticas internas. E para isso, vindo a toda a primeira pergunta que você me fez, é um conjunto, essa conformidade toda, acompanhamento, o tempo integral. Sim. E acompanhar essa pessoa afastada também, para que ela não se perca lá no afastamento, para que ela tenha condições muitas vezes de voltar e continuar desempenhando, porque isso também custa menos para a empresa. Claro. Porque o empregado que sai e demora para voltar, ele já é um empregado normalmente que ele já não se adapta mais àquela função, como você mesmo falou. E isso custa porque ele vai para rotatividade, ele vai para... São vários índices. E eu prejudico esses índices de todas as formas. Por isso que eu tenho que controlar, eu tenho que pegar pela mão mesmo, né? O RH, ele tem que ficar, olha, agora você tem que voltar. Olha, agora se você Acabou vai o atestado. continuar, você tem que me trazer um novo atestado. Olha, esse atestado, ele tem que estar em dia, O senão... INSS deu alta. E se esse empregado não voltar, eu tenho que demitir. Olha, se e aí você não abandono tem... do emprego. Tem uma coisa importante que é motivo até de um dia a gente continuar uma discussão nesse sentido, a história dos direitos que eles têm e acabam não tendo orientação que o RH poderia dar. Por exemplo, a história dos 15 dias anteriores à alta, quando ele vê que não tem condições de pedir a prorrogação do benefício. Então, uma série de regras que existem e que essa informação não chega como se aquilo fosse alguma coisa que prejudicasse a empresa. E não prejudica, muito pelo contrário. Aquilo tudo faz com que a orientação, o esclarecimento que o trabalhador tenha, traga menor prejuízo para a empresa e maior realidade da finalidade de um benefício, que é o quê? Proteger e dar a necessária estabilidade social para aquele indivíduo até que ele volte à condição normal de saúde dele. Com certeza. Então agora a gente já, adiantada da hora, passar a palavra para a Ana, para ela dar o recado final, uma mensagem final, deixar algum recado para o pessoal. E o papo foi muito bom, a gente conseguiu trazer vários aspectos para quem está assistindo a gente, para entender um pouquinho sobre essa gestão de afastado, que é muita coisa, mas acho que deu para a gente trazer aqui um conteúdo bacana para o pessoal entender como que isso funciona e como que dá para atuar nessa área. Então, vamos passar a palavra para ela. E deixar, claro, que é o que eu sempre digo, deixar uma forma de contato com você também, que é muito importante. Sim. Por quê? Porque é nisso que eu tenho certeza que muitos dos que nos assistem ou nos ouvem só vão esclarecer, vão precisar, e é desta forma que a gente atinge a melhoria até das condições das empresas e tudo mais, buscando os objetivos que a gente descreveu aqui em 2 horas de conversa. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer, né, ambos pela oportunidade, já são amigos queridos também, trabalhamos numa área muito próxima, né, praticamente o trabalho ele é realizado de forma conjunta, inclusive. Sim. Porque um trabalho bem realizado nessa esfera, ele não depende só da parte jurídica, ele depende de andar junto mesmo com o setor de vocês, que vai trabalhar a questão de medicina, de segurança, desses formulários todos. A gente trabalha a conformidade legal, vocês vão trabalhar essa conformidade na prática, dentro da empresa, como implementar. Dizer para a empresa que não sabe o que fazer, que a gente tem experiência para justamente ajudar ela nisso, né? Tanto nós como vocês. A ideia é auxiliar como começar. Porque muita gente fala, eu gostaria de fazer, mas é muito difícil, está muito distante. A experiência da gente ajuda porque a gente já viu várias empresas, empresa com 10 mil empregados, empresa com 5, então a gente está acostumado com esse dia a dia. Então o legal é justamente conversar, marcar uma reunião para conseguir entender como eu posso implementar isso e como eu posso fazer isso ser diferente na minha empresa. E aquela história, né? Não pense que está tão distante, porque basta um acidente
para que tudo possa mudar na tua realidade. Essa realidade pode mudar, pode ter um aumento de custo fiscal, um aumento de custo operacional muito grande. Então a gente convida você a conhecer um pouco mais o que você pode fazer da gestão de afastados. É muito mais do que só fazer consulta. Sim, eu sempre certeza. digo isso, né? A gestão de afastados, ela vai lidar com o enquadramento de SAT e RAT, vai lidar com as questões todas do FAP, contestação, a gente nem falou aqui de contestação de NRTEP, a questão da Tem contestação muita coisa. anual, De tudo NTEP, isso, nem falamos, porque é muita coisa, né? Sim. Mas também a questão do limbo, Sim. do limbo, como lidar com o limbo, como evitar ali as decisões do TST, que hoje imputa para a empresa praticamente toda a responsabilidade, como lidar com o próprio setor de medicina. Tenho medicina interna, não tenho clínica contratada, como eu lido com isso, como eu converso com eles, como eu administro todas essas vaidades também ao mesmo tempo. Então é um convite para você, para que você conheça mais o nosso trabalho junto aqui com os OPITs, olha como é que eu vou dizer, junto com os OPITs, no plural, e que você conheça mais. Eu depois vou deixar meu e-mail ali, quando você fizer a postagem, o meu Instagram, que é professora.anapaulafernandes, mas para que vocês conheçam cada vez mais esse trabalho e passem, eu digo, a se apaixonar, porque o ambiente laboral bem tratado, ele pode trazer resultados positivos para a empresa. E um ambiente laboral bem tratado, ele é questão de economia fiscal. As pessoas podem não conseguir enxergar, mas eu posso economizar utilizando bônus, tendo menor taxa aí de rotatividade, não tendo casos de limbo trabalhista, não estando à mercê de regressivas, de trabalhistas, fiscalizações. Então tudo isso é um convite a você a melhorar seu ambiente laboral. Ana, da minha parte, agradecer principalmente todos os esclarecimentos, tudo aquilo que você trouxe aqui, para que todos, quem nos ouve ou nos assiste, consiga começar a voltar-se para um outro lado, né? Começar a ver que as coisas não são impossíveis de serem atingidas, e lembrar que não tem tamanho de empresa, tem tamanho de custo. Tanto empresas de 100, de 5, de 10 mil funcionários, como aquela empresa que tem 20, 30, que às vezes ela sofre mais com isso, ou um simples caso é capaz de levar, como a gente viu, clientes nossos, levar realmente a empresa à falência. Tá? Nós temos uma empresa, só para encerrar, nós temos uma empresa que tinha 30 funcionários. Foi um acidente de trabalho. Você lembra disso? Foi um acidente de trabalho, começou, ela teve que ir para banco, porque teve trabalhista, ela teve que ir para banco, com empréstimo, tal, foi até a falência dessa empresa. Sim. E o Stupin era uma empresa que até então, não sei avaliar, que não sou o expert para avaliar esse tipo de coisa, mas que ela vinha sobrevivendo há 15 anos. Então não era tão ruim vamos dizer assim, como negócio. Então acho que isso é importante dizer isso, que não tem tamanho de empresa. O problema é igual para todo mundo, que tem formas de gestão. E é comum a gente principalmente o médio e pequeno empresário, ele está tão preocupado com faturamento e produção, ele é tão apertado naquela condição que o Estado já estrangula tributariamente, e a margem vai cada vez diminuindo mais, que ele acaba esquecendo que enquanto muitas vezes ele produz, essa produção está lhe gerando um ônus, está lhe gerando um passivo que muitas vezes se projeta há anos, que não ocorre de imediato e que não está nos cômputos dele como custo. E essa é a nossa função. Então te agradeço mais uma vez, você está aqui com a gente, e já vou de Curitiba para fazer, de Curitiba para cá, exclusivamente para a gente, agradecer. Deixa eu mostrar aqui, ó, o presente que eu acabo de ganhar da Ana. Vou mostrar ali, ó, mas dá para ver daqui, ó, o presente que eu acabei de receber da Ana. Obrigado, Ana, vai ser colocado junto com as coisas que você conhece dentro do meu escritório, com toda essa visão mística
que eu gosto. Para trazer uma energia para positiva. trazer as energias positivas, porque eu sempre digo assim, ó, a gente dificilmente atende alguém que chega lá e nunca atende ninguém que chegou lá e falou assim, ganhei na loteria. O doutor, minha empresa aumentou 500% de faturamento. Então a energia já vem, então precisa ter um lado para descarregar isso. Então é isso, pessoal. Queria agradecer também a Ana, agradecer vocês que estão aí assistindo a gente. Mais um episódio do MedLexCast. Antes que a gente encerre, lembrem-se, né? Curtir os vídeos, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, faça comentários, manda para alguém que possa se interessar por esse conteúdo. A gente está sempre trazendo semanalmente um conteúdo para vocês atualizado sobre direito, medicina, tudo que envolve o meio ambiente de trabalho. Então, por favor, é esse compartilhamento, é esse engajamento, é vocês comentando o vídeo que vai fazer com que a gente continue esse projeto, trazendo para vocês um conteúdo de qualidade e gratuito. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Não se esqueçam, compartilhem os nossos vídeos. Valeu!